Nos Estados Unidos, a velha e as novas guerras civis. Na África, também. Na Índia, Gandhi, no fogo cruzado. Na televisão, os Kennedys, sexo e sangue, e os Borgias, sangue e sexo. Aqui, nossos sangues de barata, Diogo Mainardi, Caio Blinda, Ricardo Amorim e Pedro Andrade. Voltamos com a bandeira branca. Ao contrário do festejadíssimo centenário, os 150 anos da secessão americana passaram em brancas nuvens. Angélica, vamos colocar em preto e branco. Há 150 anos, a Guerra Civil Americana começou em Fort Sumter, um conflito da secessão entre o Sul e o Norte sobre escravidão, 600 mil mortes. A guerra realmente acabou. Não é apenas um simbolismo que culminou com um Obama na presidência. As diferenças entre o Sul e o Norte são cada vez menos coloridas. E no solo da segregação, o racismo desbota. O Sul hoje é uma terra de oportunidades. Floresce mais do que o Norte e os negros voltam para casa. Eu devia ter dito que foi festejadíssimo no Sul, porque o Norte não dá muita bola. Agora, por que os sulistas tinham de festejar os 100 anos em 1961 do jeito que festejaram? Era para marcar uma posição política, era o momento da luta contra a segregação racial, pelas marchas empreendidas pelo Martin Luther King. Então, os brancos do Sul queriam marcar uma posição para reafirmar a segregação e o direito dos estados do Sul de terem o que eles chamavam do seu modo de vida. E realmente foi o canto de cisne daquele movimento da segregação, porque naquele período realmente, em termos legais e depois em termos culturais nas próximas décadas, acabou essa segregação. Acho que a grande lição é quando a gente vê as coisas que estão acontecendo na Líbia, de intervenção para cá e para cá, às vezes precisa haver o que se chama de intervenção humanitária e intervenção legal. A gente não gosta de um governo forte, do Estado forte dos Estados Unidos, mas na ocasião era preciso mandar a Guarda Nacional para o sul dos Estados Unidos, era preciso que as cortes fossem ativas para que fossem respeitadas as leis dos direitos civis. Então foi muito importante essa lição. Naquele momento histórico era importante aquela atuação federal. Claro que tem um excesso, veio a ação afirmativa, cotas raciais, ficou demais. Mas naquele momento a balança pendeu para aquele lado e foi muito importante. Agora, Ricardo, por que a economia do Sul está melhor do que a economia do Norte? Porque a economia do Sul é mais atrasada que a do Norte, e isso está acontecendo no mundo inteiro, aliás, dentro do Brasil. Regiões menos desenvolvidas hoje são as que mais crescem, porque elas têm um componente maior de produção de produtos básicos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, no caso específico americano, a dependência dos estados do norte maior é do setor de serviços, e vários desses serviços não podem ser vendidos fora, têm que ser vendidos nos Estados Unidos. Como os consumidores americanos estão consumindo menos, esses produtos ou esses serviços acabam tendo um crescimento menor, e o Sul, que tem uma dependência maior de matérias-primas e de indústria, acaba tendo um desempenho melhor. Em vários sentidos, o Caio deu o exemplo do Mississippi, mas tem vários estados, não só do Sul, você pode pegar mesmo a região do Corn Belt em geral, que são mais parecidos talvez com Mato Grosso do que com Nova York, que ele falou. Eu não sei se já está acontecendo nos Estados Unidos, mas no Brasil, a migração que o Caio colocou, que anteriormente acontecia do sul para o norte, no Brasil, que também tradicionalmente vinha do norte e nordeste para a região sul, sudeste, no Brasil se inverteu, e acredito que nos Estados Unidos, por conta desse diferencial de crescimento, vai acabar se invertendo também. Diogo, ainda existe discriminação racial nos Estados Unidos, isso ninguém duvida, mas é bem menor do que era há 50 anos, por exemplo, em 61. Agora, até que ponto esse anti-obamismo é racista? 20, 30% dos americanos? É a turma republicana radical? Lucas, vamos fazer umas contas. O Obama teve 60% dos votos. Se ele tivesse também os 30% do que você chama de racistas, ele teria 90%. Nem o Mubarak, no auge do poder, tinha 90% dos votos. Isso é uma questão de identidade. O Obama, entre o eleitorado negro, em certos estados, teve 98% dos votos. Isso significa que os negros são racistas?
Não, significa que eles têm mais identidade com um candidato negro, eles podem ter mais afinidade. O que existe podem existir preconceitos, mas os preconceitos se anulam. Você, por exemplo, tinha preconceito contra o Bush porque ele era um evangélico praticante. Está no teu direito. Boa parte dos americanos rejeita os evangélicos praticantes. Outros rejeitam os candidatos que vêm de Nova York, por exemplo, nas eleições presidenciais. Nenhum consegue emplacar porque vem de Nova York. Foi o problema do Giuliani, foi o problema da Hillary, ela por ser mulher, o outro McCain por ser velho. Então esses pequenos preconceitos se anulam. Racismo não há, e da cadeia, inclusive, se houvesse. Meu problema com o Bush não era porque ele era praticante, evangélico praticante. Não. O Luther King também era, né? Meu problema com ele não, mas o que eu estou dizendo, Lucas, é que existem preconceitos e não racismo. Tá certo, aí tá certo. Agora, Caio, a guerra civil de hoje é política entre republicanos e democratas. Quando gravamos o governo, na sexta, agora o governo está aberto. Angélica, está aberto ou fechado? Tá aberto. O governo está aberto, tá certo. Pode fechar. Se fechar, o que vai acontecer? Quem vai perder voto? O meu chute é que talvez feche no fim de semana. E vão negociar no fim de semana e reabre segunda-feira, quando reabre o trabalho. O que acontece, basicamente, é uma briga mais superficial sobre o futuro fiscal americano. Então, isso aqui é um aperitivo, isso aqui é migalha. Então, uma briga política que cada um precisa marcar posição, republicanos e democratas, sobre como custear o governo até o final desse ano fiscal, mais 6 meses. É ridículo, porque o buraco realmente é mais fundo e está todo mundo adiando essa discussão. Está todo mundo marcando posição agora. Se fechar agora, ficam abertos os serviços essenciais. Então, por exemplo, o zoológico fecha, que não é essencial, mas vão dar comida para o leão, porque você não pode matar o leão. Então, você não pode visitar um zoológico, um parque nacional, o Museu da Estátua da Liberdade aqui em Nova York, os museus em Washington, e coisas mais sérias. Quer dizer, dá um prejuízo. Nova York, na última vez que fechou, teve um tremendo prejuízo, porque na cidade caiu o número de turistas. Pode dar mais prejuízo agora do que o que eles estão negociando para economizar. Isso é ridículo. Então, a briga é política. Podem fechar coisas mais importantes. No caso de turista brasileiro, a emissão de vistos nas embaixadas americanas do exterior por alguns dias. Fechar o Congresso, o governo, é uma coisa normal. Nos últimos 35 anos fecharam 17 vezes. A questão é política. Então, os dois lados, os republicanos são um pouco reféns do Tea Party, a ala mais radical, que quer marcar uma posição forte. O Obama está de malandro também. No fundo, interessa um pouco para ele que feche. Ele acha que a história pode se repetir, como nos anos 90, quando o governo fechou 2 vezes, e isso realmente prejudicou muito os republicanos que controlavam o São quantos Congresso. Empregados federais que estão nessa jogada? Não, os empregados, os funcionários públicos federais são 2 milhões, civis, não os militares. Isso pode afetar mais ou menos 800 mil. O resto, guarda de fronteira continua trabalhando, segurança nacional não para, esse tipo de coisa. Mas isso não é grave. Eu acho que o grave, dá para sentir como vai ser complicado o país negociar as coisas sérias sobre o seu futuro fiscal. O Ricardo, os democratas o Caio tem razão dizem que se o quando um país tem uma dívida programada de 14 trilhões de dólares, ficar discutindo se financia aborto ou não financia aborto é realmente uma questão irritantemente irrelevante. O país tem que começar, os Estados Unidos têm que começar a discutir questões essenciais de contenção de dívida. Agora, se Washington fechar, Ricardo, os democratas dizem que vai atrapalhar a recuperação americana, que de fato tem melhorado, e isso pode derrubar o Obama. Boa economia é péssimo para os republicanos? Olha, Lucas, vários pontos. Primeiro, é bom deixar claro para os brasileiros que o Washington fechar significa que o governo federal tem algumas funções não funcionando. A cidade de Washington continua aberta como sempre. Mas com relação especificamente à questão de quais são os impactos disso, eu acho que os republicanos estão jogando uma cartada perigosa. Porque, sim, a economia ir muito bem seria péssimo para os republicanos. Só que a chance que a economia vá muito bem até as eleições é baixíssima. Você tem que ter uma conjunção de fatores favoráveis
favoráveis que têm uma probabilidade muito pequena. Então, o que pode acontecer é que o Obama consiga encontrar, dependendo de quão grave for esse processo político junto aos republicanos, encontrar um bode expiatório. O Obama foi eleito vendendo uma mentira. Ele vendeu o discurso do Obama, Yes, we can, era uma mentira. Ótimo para aquela eleição e péssimo para a reeleição. Ele vai ser cobrado agora por ter vendido a ideia de que haveria uma recuperação forte e fácil e que ele mudaria o destino do país. Isso não aconteceu, porque isso que você está chamando de números melhores, e efetivamente são melhores do que os que vinham saindo, ainda são péssimos em relação a qualquer outra recuperação americana no passado. Olha aqui, hoje é a primeira vez em quase 3 meses que não abrimos esse programa com o mundo árabe, que continua longe da calma. Mas, Diogo, essa semana, como foi a guerra das caminhonetes no deserto? Quem avançou? Bom, em primeiro lugar é caminhonete contra tanque na Líbia, né? E nesta semana, infelizmente, as caminhonetes levaram bomba também da OTAN, que despejou numa pequena caravana de rebeldes as suas bombas também. O exército rebelde de Benghazi é muito desorganizado, fraco, eles não têm capacidade de ir adiante sem ajuda efetiva da OTAN. E o que se viu nesta semana é que mais países abriram representações diplomáticas em Benghazi. A coisa está se construindo aos poucos. A grande notícia da semana foi mais uma matança na Síria. Mais 20 pessoas, sei lá eu quantas, foram mortas, numa repressão terrível. Aí não é guerra de caminhonete, é guerra de civis indefesos contra policiais armados. Não. Agora, vamos continuar noutra parte da África, mas agora acelerada. Acelera essa caminhonete sua aí. Essa parte raramente entra nesse programa. A Costa do Marfim estreia hoje no Manhattan e você, nosso correspondente Google, diz que fez o dever de casa e que pode ser a primeira e última vez, porque... estreia se despede hoje nesse programa. Acaba a Costa do Marfim? Para onde vão os marfinenses? Infelizmente, não é que ela pode acabar, mas ela é mais um caso de uma guerra civil envolvendo conflitos tribais, conflitos religiosos, né? Uma intervenção internacional. Novamente, o Sarkozy está metido numa guerra. O Sarkozy está metido mais em guerra do que o Bush. Está metido em 6 guerras. Ele manda tropas para 6 países hoje em dia e também as Nações Unidas. Mas é uma causa até nobre, eu vou ser didático. Então, quem é o vilão e quem é o bonzinho? Esse homem, o homem das consoantes, cheio de consoante, ele é o pior bandido. Esse é o vilão. Ele é o presidente de plantão, conhecido também como Cícero, porque ele é um latinista, ele conhece muito latim, é um cara erudito. Ele é o presidente que perdeu a eleição no final do ano passado e não quer entregar o poder para o cara das vogais, que é um pouco melhor... Mas também é vilão? Não, não é vilão, é um bom sujeito, é um tecnocrata, trabalhou no Fundo Monetário Internacional, é um bom economista. O problema é que também ele é ligado a algumas facções rebeldes que cometem atrocidades, os dois lados cometem. O que é curioso, novamente, a França, países ocidentais, colonizadores, estão do lado de um político que é muçulmano. O maior bandido, o homem das consoantes, ele é cristão, ele é um evangélico como Bush, né? E essa é uma ironia. E a situação é muito triste. E nós temos a repetição disso em várias partes. E a grande questão para a comunidade internacional é quantas vezes você vai poder intervir nesses conflitos. Se você tem poder de fogo para fazer isso em toda a África. Agora, mais um momento raro, mas não inédito nesse programa. A questão religiosa lá não é determinante. E até por isso é que você tem essa posição francesa e do resto das potências ocidentais, né? Vamos terminar o bloco com mais um momento quase inédito, porque nesse programa aqui cometemos leviandades, injustiças e insultos, mas quem nos conhece sabe que a intenção não é ofender para valer, nem machucar. Às vezes erramos no calor da refrega. Na semana passada, insultamos as mulheres dos líderes árabes com a expressão piranha. Fomos criticados por mulheres e diplomatas árabes, com toda a razão. 2 mãos, a palmatória, o campeão aqui das piranhas é o nosso querido... 4 mãos, as palmatórias. Você falou calor da refrega, para mim foi calor do humor, queridas espectadoras e distinto público, peço desculpas. Eu gosto de ser informal, mas eu fui... As moças lá, as árabes? Não, eu fui grosseiro, só isso. Eu acho que é importante não misturar as coisas.
Sabe, o termo foi chulo, eu peço desculpas e fim de papo sobre isso. No próximo bloco vamos evitar insultos, afinal o assunto é Gandhi. Dizem que ele era gay, é verdade? Você quer que eu faça algum insulto? Não, acabou.